Boa noite. Boa noite, Juliana, nossa primeira seguidora. Seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindas. A nossa próxima live. Vou só apertar aqui. Boa noite. Show, meninas. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Carol, Juliana, Stefane, Eliane, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Mandem para mim aí sobre o áudio, por gentileza. Estão me ouvindo bem? Nutri Michele, seja bem-vinda. Temos uma Nutri aqui, coisa boa. Juliana, Keila, sejam muito bem-vindas. Boa noite, vamos entrando. Estão me ouvindo bem, né? Muito bom. Vamos lá, meninas. Natália, seja bem-vinda. Natália, Elizabeth. Áudio ok. Obrigada, Cris. Esse áudio, né, gente, é uma peleja, como diz aqui em Minas. Roseli, seja bem-vinda. Kelly Guedes. Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e nesse perfil eu ajudo mulheres, eu ajudo vocês que fizeram abdominoplastia a ter e manter uma barriga chapada. E nesse contexto de lives, nesse contexto de cirurgia plástica, nós estamos hoje na nossa quarta live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento, que vai acontecer no dia 20 de outubro, a nossa semana barriga chapada pós-abdominoplastia. O que é esse evento? O que é essa semana, Luciana? É um evento 100% online, 100% gratuito, para você entender que é possível para você, independente do momento que você esteja, você ter e manter a barriga chapada pós-abdominoplastia. Quando eu estava em consultório, quando eu estava no presencial, eu recebia muitas queixas de barriga estufada, barriga inchada, fibroses. Então eu venho trabalhando isso no meu consultório já, né, há muitos anos e desenvolvi toda a metodologia que eu vou trazer para vocês nessa semana barriga chapada. É um evento online gratuito onde você vai entender e aprender o caminho para você ter uma barriga chapada, ter e manter uma barriga chapada. Combinado? Esse evento vai acontecer no dia 20 de outubro, 22, 23 e 26 de outubro. São 4 encontros que nós teremos, mas para você participar desses encontros, você precisa estar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. É por lá que nós vamos mandar todas as notificações e também nós vamos enviar os links das aulas. Então, para você participar do evento, para você estar junto conosco nesse evento, você precisa digitar a palavra Black e entrar para o nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Por que eu faço, né, gente, esse evento? Ele é online, é gratuito para vocês realmente entenderem a proposta da metodologia, entenderem os maiores erros que vocês estão cometendo no pós-operatório, que estão impedindo vocês de terem a barriga chapada, e eu vou apresentar para vocês o caminho da nossa metodologia, o único caminho que vai levar você a ter a tão sonhada barriga chapada pós-abdominoplastia. Então, não deixe de participar do nosso evento. É só você digitar a palavra Black para você entrar para o nosso grupo. Você vai receber, depois da live, vocês vão receber no direct o link para vocês acessarem. Então, vocês vão colocar nome, e-mail lá para vocês entrarem, serem direcionados direto para o nosso grupo de WhatsApp. Ok? Por que eu faço esse evento? Porque eu vejo muita coisa no pós-operatório que não funciona. Né? Eu sou fisioterapeuta e eu fui paciente também, eu estou em contato com a cirurgia plástica há muito tempo
E eu vejo muita coisa no mercado do pós-operatório que não funciona. Então, eu quero trazer para vocês uma metodologia que realmente que é eficiente, que vai trazer resultados, que você não vai gastar inúmeras sessões de drenagem, você não vai precisar sair nem de casa, inclusive. Então, é um momento único para você entender realmente toda a nossa metodologia e como que a gente trabalha dentro do método. Ok, meninas? Eu prezo muito pelos resultados, né? Pelos resultados das minhas alunas, pelos resultados, pelo resultado, né, de você sair dessa condição que você está, uma barriga extremamente chapada, barriga estufada, um estômago alto, aquela pochete embaixo ali, muita gente tem, aquela região embaixo da cicatriz fica mais alterada, né, fica mais inchada por muito tempo. E eu quero trazer para vocês como que a gente vai melhorar essa condição no nosso evento da Semana Barriga Chapada, tá? Se você já está no grupo, não precisa digitar a palavra Black aqui, você já está no grupo, você vai receber as notificações tanto das nossas lives, quanto também das nossas aulas da Semana Barriga Chapada, tá? E no dia 27 de outubro, na segunda-feira, nós vamos abrir as vagas da próxima turma do Método Barriga Chapada. Eu vou explicar melhor sobre essa metodologia. Nós vamos ter, no nosso evento, a gente vai liberar uma condição Black Friday exclusiva para esse evento. Então, não fique de fora desse evento, não perca as nossas aulas e o nosso encontro no dia 26 de outubro, onde eu vou liberar para vocês a nossa condição Black da próxima turma. Dia 27 de outubro, já anota aí, às 7 horas da manhã, eu vou liberar o link para você dentro do nosso grupo. Quem tiver no nosso grupo vai receber o link primeiro, o link com as condições Black Friday, né, desse evento que vai estar acontecendo. Na segunda-feira você vai receber para você entrar já para a próxima turma do Método Barriga Chapada com condições exclusivas que eu nunca fiz. Condição Black Friday, a primeira vez que eu estou fazendo a condição Black Friday, eu tenho certeza que vocês vão amar toda a condição, toda a oferta que nós vamos fazer, ok? Quem já está no grupo, não precisa digitar a palavra Black, tá? Só para quem ainda não está. Então, quem ainda não entrou para o nosso grupo, digite a palavra Black. Deixa eu só abrir aqui, meninas. Digite a palavra Black nos comentários para você ser direcionada depois para o nosso grupo exclusivo de WhatsApp, ok? Hoje, então, nós temos a nossa quarta live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. E na live de hoje, eu quero falar com vocês sobre fibroses. Exatamente, o terror da lipoaspiração, né? Fala a verdade. Quem aí tem medo de ter fibrose? Quem aí está com fibrose e não sabe o que fazer? Qual é a relação da fibrose com a barriga estufada? Será que tem relação? Fibrose e barriga estufada? Tem relação, e eu vou te explicar o porquê hoje. Então, hoje o nosso tema é fibrose. E ao longo da live, eu vou trazer agora os conteúdos para vocês. Ao longo da live, vocês podem mandar as perguntas, que a gente está sempre respondendo vocês, tá? Eu vou responder um pouquinho aqui no final da live. Trago um pouco para os stories, para os nossos conteúdos aí, para tentar trazer o máximo de clareza para vocês com relação a esse tema de hoje, tá? Eu tive fibrose, dói pra caramba, eu sei que dói, tá? A menina tá falando aí, ó, deixa eu ver quem é. Quem falou que tá morrendo de dor? Alexandra. 3 meses está com fibrose. Dói, né, gente? O negócio que dói. Será que tem jeito isso, gente? Tem jeito, tá? Tem jeito. E a gente precisa ganhar mobilidade e não é fazendo muitos estímulos. Então, hoje eu vou te explicar o que você pode estar fazendo de errado e pode estar piorando aí o seu caso da fibrose, tá bom? Vamos lá, então? Podemos? Ao longo da live, vocês podem mandar as perguntas, tá? Então, vamos lá, gente. Fibrose. O que é a danada da fibrose? Todo mundo vai ter fibrose? Todo mundo que faz uma cirurgia plástica tem fibrose? Todo mundo que faz uma cirurgia plástica tem fibrose, tá? Tem fibrose. O que é a fibrose? A fibrose é um excesso de cicatriz.
todo tecido, toda lesão que você tem, você vai produzir uma fibrose, você vai produzir um colágeno. E quando esse colágeno, para fechar a pele, tá, gente? Então, o que acontece? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui de corriqueiro, tá? Você teve um corte no braço, e aí, o que acontece quando a gente tem o corte? A gente tem um processo inflamatório, né? Fica inchado, sangra, fica vermelho, aí você vai lá e comprime. Primeiro segredo para tratar a fibrose, comprime. Você não fica massageando, fica? Não fica. Então, você comprime essa região. Depois que você comprime essa região, você deixa ela mais quietinha, né? Deixa ela mais quietinha até cicatrizar. Quando ela fecha, se você gerar muitos estímulos aqui, você vai aumentar a inflamação, tá? Então, quando a gente tem um corte, a gente comprime e deixa o tecido mais quietinho, ok? Toda vez que você fizer, quando você passa por uma cirurgia plástica, você tem um trauma cirúrgico, uma lesão cirúrgica, tá? E nessa lesão, nesse corte, o nosso corpo, a primeira reação que nós temos é a chamada inflamação. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Acho que vou ter que ficar de cá, né, por causa da luz. Dá pra ver aqui, meninas? Vai ficar espelhado. Mas é só para ilustrar aqui para vocês, tá? Olha só. Quando a gente tem a cirurgia, primeira fase... Ixi, vai ficar muito ruim. Não vou escrever. Acho que não vai dar para ver, né? Mas vamos lá. Olha só. Primeira fase que nós temos da cirurgia, do pós-imediato, chama hemostasia. O que é essa hemostasia? É a compressão que a gente faz imediata para estancar o sangue. Então, a gente precisa parar o sangramento. Primeiro ponto, tá? Abriu, fez a cirurgia, o médico vai lá, fecha, faz o curativo para estancar o sangramento. Dessa forma, a gente começa a controlar a inflamação, tá? Controlar a inflamação. E aí, depois dessa fase, que é muito rápida, em torno de 10 minutos, você tem a fase inflamatória, que é a segunda fase do processo de cicatrização. Essa fase inflamatória, ela acontece em decorrência de várias reações que estão acontecendo no seu corpo para fechar a cirurgia, É aí que entra o uso das compressões, da tala, do macaquinho, da espuma. Eu sempre falo aqui para vocês da importância do uso dessas compressões no pós-operatório imediato. Justamente por quê? Porque você vai controlar a fase inflamatória. O que eu mais quero no pós-operatório, o que eu mais quero para você ter um resultado satisfatório, para você não ter muita inflamação, é o quê, gente? Eu preciso diminuir o processo inflamatório. Como que eu faço isso? A gente vai inflamar, todo mundo vai inflamar, todo mundo vai sentir dor, todo mundo vai inchar, isso aí é clássico. Só que eu preciso passar por esse processo o mais controlado possível, tá? O menor possível. Então, o que a gente usa no pós-operatório para diminuir a inflamação? A gente usa a espuma, a gente usa a tala, a gente usa o macaquinho, a gente usa as compressões. Muita gente usa compressa gelada na região mais íntima, né, mais embaixo ali. Também ajuda bastante no início. Por que a gente controla a inflamação? Porque quando você diminui a fase inflamatória, você diminui a cicatrização excessiva. Então, você diminuindo um processo lá no comecinho, você tende a ter menos colágeno, você tende a produzir menos fibrose lá na frente. A fibrose, ela vai acontecer a partir de 21 dias, mais ou menos, tá? Quem passou tecnologia, quem fez argoplasma, quem fez várias tecnologias, sofre um pouco mais com as fibroses, né? Porque você tem um processo inflamatório exagerado por causa do uso das tecnologias, tá? As tecnologias, elas têm ainda como é que eu vou dizer? A alteração térmica, né? A lesão térmica. A lesão da cirurgia é uma lesão mecânica, né? Ou seja, o médico vai lá com a cânula, corta
Então é muito mecânico, é um trauma mecânico. E o uso da tecnologia é um trauma térmico, é através das altas temperaturas que a sua pele vai produzir mais colágeno. Então a incidência de fibroses no uso das tecnologias é bem maior, tá? Vamos lá. Você tá lá na fase inflamatória e aí a gente tá com todas as compressões. Passou 20, 25, primeiro mês, a gente começa a produzir colágeno para fechar. Então, aquela fase de calor, de inchaço, tudo, ela vai passando no primeiro mês e depois você vem com em uma outra fase, que é a fase proliferativa. Vocês estão me ouvindo? Tá travando a tela? Tá travando? Me dá um feedback aí. Estão me ouvindo? Alô? Não? Não tá ouvindo? Ah, tá normal. Show. Tá, obrigada. E aí você vai começar a ter uma fase proliferativa. O que é essa proliferativa, Luciana? A partir de um mês, mais ou menos, o seu corpo começa a produzir uma cola. É uma cola que chama colágeno, tá? Colágeno é uma cola que o nosso corpo produz para fechar a cicatriz, tá? É uma reação fisiológica, uma reação natural do nosso corpo. Então você produz muito colágeno para fechar. Quanto maior a inflamação, mais cola o tecido produz para colar aquilo lá. Então, se eu inflamar demais, eu vou produzir muito colágeno. Entendeu? Então, quando você produz muito colágeno, aí vem a fibrose. Porque a fibrose nada mais é do que um excesso de colágeno. É uma produção excessiva de colágeno. O corpo produz demais e acaba formando aqueles cordões de fibrose, aquelas aderências, aqueles nódulos, né? Muitas vezes tem os nódulos. Vou falar ainda da formação da fibrose, que existem vários formatos de fibrose, tá? Mas aí a sua pele, ela vai ficando dura. É ou não é, gente? É ou não é verdade? Ela vai ficando dura, vai ficando grudando, você vai sentindo que a pele tá colando no seu corpo. E isso até que é legal, né? Quando você sente que sua pele tá colando ali, é legal, mas você não quer que cola demais também. Então a gente fica num dilema, né? Até quanto tempo pode começar a formação da fibrose? A formação da fibrose, ela vai acontecer aproximadamente, tá, meninas? Tem gente que é antes, tem gente que é um pouco depois, tem gente que nem aparece. Mas na fisiologia, se a gente for pensar na fisiologia ali da cicatrização, em torno de 20 dias, 25, 30 dias, tá? Se você já tá lá com 3 meses, aí já passou. Provavelmente não vai ter mais, tá? Se você passou pelo pós até 3 meses ali, já provavelmente não vai ter mais fibroses, tá? Ela não forma tão longe do processo inflamatório. Ela já é a segunda fase da inflamação. Então, você inflama e logo em seguida o seu corpo começa a produzir cola para cicatrizar, que é esse colágeno. Só que aí que tem um problema que eu quero trazer para vocês. Quanto mais eu inflamo, mais cola o meu corpo produz, certo? Quanto mais eu inflamo, mais cola o meu corpo produz, maior a chance de ter fibroses, que é o excesso da cola, né? Quando você passa uma tecnologia, Ergoplasma, BodyTite, Renuvium, o seu corpo ele tem uma reação térmica muito grande, uma reação inflamatória ao estímulo térmico. Então você vai produzir mais colágeno, que é natural. Vai ter fibrose? Vai ter fibrose. Não tenham medo da fibrose, tá, gente? Porque a fibrose, ela vai acontecer. Ela vem em decorrência do trauma, tá? Da cirurgia. Ela vem em decorrência do trauma. Então, passou pela cirurgia, vai ter fibrose. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês com relação à fibrose é: Luciana, eu tenho a fibrose, mas eu tô lá fazendo as minhas drenagens, eu tô fazendo ultrassom, radiofrequências, tecnologia, para quebrar essa fibrose. Aí que vem o problema. Porque se você está fazendo um estímulo externo, está passando por um estímulo externo,
para quebrar aquela fibrose, porque a gente sabe que a fibrose ela é dura, né, meninas? Ela é rígida. Então a pele fica mais dura, fica os cordões, às vezes fica na lateral. Aonde mais o médico lipar, mais vai dar fibrose. Esse é o raciocínio. Então, às vezes dá no flanco, que eles lipam bastante aqui no flanco. Nas laterais, quando a gente estica aqui, dá aqueles cordões, porque eles lipam bastante, justamente para dar aquele contorno bonito que a gente quer. Então, eles fazem a lipo aqui na frente, né? Natural também, os cordãozinhos de fibrose. E aí, vocês estão lá na drenagem e a menina da drenagem tá mandando ver nos procedimentos, fazendo ultrassom, vácuo, fazendo várias coisas que estão gerando estímulos cada vez mais inflamatórios. Sendo que qual que é o nosso raciocínio aqui? Diminuir o processo inflamatório, tá? E aí que vem um grande problema de vocês. Vocês estão passando, estão com uma fibrose, estão produzindo colágeno, vocês precisam diminuir a produção de colágeno, só que aí vem um estímulo inflamatório. Quem aí já está com uma fibrose, já passou por uma físio ou uma massagista, quem quer que seja no pós, fez ali a massagem, na hora da massagem ficou muito bom, ficou, né, molinho, a pele fica mole, fica gostoso, o tecido fica bonito, a barriga, e no dia seguinte volta tudo de novo. Por que que acontece isso? Porque ela gerou no atendimento uma inflamação. Na inflamação, o que que acontece? A gente incha, a gente aumenta a vascularização, a gente volta, a gente retrocede o processo. E aí, na segunda fase da inflamação é o quê? A produção de colágeno. Então, gerar mais estímulos inflamatórios, como uma massagem agressiva, uma massagem que está doendo, o vácuo que dói, né? Aquele aparelhinho que algumas pessoas passam. Enfim, várias coisas que as pessoas passam no pós-operatório que geram dor. Se gera dor, vai gerar um processo inflamatório, tá? E se vai gerar um processo inflamatório, você vai produzir mais colágeno e vai ter mais fibrose. Então, o grande raciocínio aqui é você diminuir a inflamação. Sempre, sempre. Tanto nas condutas de pós-operatório, quanto também de dentro para fora, né? Tomando mais água, comendo alimentos melhores, não comendo muita coisa inflamatória. Então, o processo inflamatório, ele vem tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Não adianta você ter uma boa alimentação se você está lá em cima da fibrose para quebrar ela. Não adianta também você não estar fazendo certinho pós-operatório, fazendo os exercícios tudo e comendo também alimentos que são inflamatórios. Então, tudo isso precisa ser ajustado para você melhorar a condição da fibrose, tá? Dentro da nossa metodologia, a gente tem lá o módulo da fibrose, como vocês vão trabalhar a mobilidade e a compressão da fibrose durante os exercícios. Então, você precisa fazer o exercício correto, na intensidade correta, tá? A compressão adequada, precisa ajustar também a compressão. Deixa eu ver aqui. Então vocês precisam ter mais esse cuidado com o excesso de inflamação, o excesso de estímulos que está gerando um processo inflamatório, do que, propriamente dito, ficar fazendo, né, esse tanto de sessão de drenagem. Todo mundo indica as drenagens. Todo mundo indica. Agora, se fosse tão bom assim, não tinha tanta gente com tanta intercorrência de fibrose, de barriga estufada, de estômago alto. Então, não vem da drenagem esse tratamento, tá? O tratamento da fibrose, ele vem com uma compressão adequada e um movimento adequado. E aí, vai para todas as fibroses. Outro detalhe que eu quero trazer para vocês, barriga estufada. Dentro, quem fez aí a abdominoplastia com fechamento da diástase, quando o médico faz aqui, ó, ele fecha a diástase aqui no meio, dá pra ver? Ó, ele vai fechar a diástase aqui, ó. Aqui no meio da barriga, gente, quando ele fecha aqui nos pontos da diástase, os pontos, eles
geram um processo inflamatório também, tá? E aí vem a formação de colágeno dentro do abdômen, dentro nessa região dos pontos. Então, quando tem uma fibrose muito importante, né, que a gente fala na região embaixo das mamas, entre as mamas, aqui embaixo, bem aonde tinha, né, um estômago alto anterior, o médico veio e fez a diástase, fechou a diástase, ali vai produzir colágeno também. Não é aquela fibrose que você está vendo, não é aquela que está lá na sua frente, ela está lá dentro. E como que a gente resolve essa fibrose que está lá dentro, Luciana? Porque quando a gente tem a fibrose que está lá dentro do abdômen, essa que fica no meio, onde o médico fecha a diástase, se tem muita fibrose ali dentro, ele acaba empurrando também a barriga para frente. Então, muitas vezes a gente melhora, né, melhora a condição da fibrose interna com os exercícios de mobilidade, e aí essa condição também melhora. Hoje mesmo a gente teve um encontro, né? Nós temos um encontro ao vivo com as meninas do método. Toda semana a gente tem 2 encontros ao vivo, além das aulas gravadas, nós temos os encontros ao vivo com elas. E aí uma delas falou assim, eu tinha uma prega enorme aqui, uma aderência na região próxima da mama, tá? E aí eu fiz, né, todo o exercício ali, toda a compressão, e eu senti que melhorou muito, melhorou até a respiração. Olha que loucura! Melhorou a amplitude da respiração dela. Então ela consegue agora fazer com mais eficiência, né, o exercício, porque ela melhorou a parte respiratória. Então muitas vezes a fibrose que está lá dentro, que vocês não estão vendo, ela também está atrapalhando alguns processos, principalmente como aqui, se for muito alta a fibrose, pode estar atrapalhando ali a amplitude, né, do seu pulmão, da sua caixa torácica na hora da inspiração. Então, trabalhar essa mobilidade, diminuir essa produção excessiva de colágeno é muito importante, é muito, muito importante. Muitas vezes, por isso que eu falo que a drenagem em si, ela não vai resolver a questão da fibrose. A fibrose, ela é um excesso de produção de colágeno, tá? Então, muitas vezes, você vai estar lá fazendo inúmeras sessões e não vai estar resolvendo essa questão, porque precisa da mobilidade e precisa da compressão adequada. Combinado? Eu vou responder aqui, meninas, algumas perguntas. Ah, a Bruninha entrou. Bruna, você não estava na aula hoje. O que aconteceu? A Bruna, nossa aluna do método. Deixa eu ver aqui, meninas. Vou responder algumas perguntas, tá? Ah lá, Valéria, a drenagem não resolve mesmo. Não resolve. O que a drenagem vai fazer, gente? A drenagem mesmo. A gente vai ter a live da drenagem na semana que vem, tá? Mas eu já vou adiantar aqui para vocês. A drenagem em si, ela vai espalhar, né, o líquido. Ela vai espalhar ali o líquido. E aí, depois o líquido vai voltar. Então, na hora, você melhora, depois você volta. Não é uma coisa que vai manter. Porque você não tratou nada, entendeu? Você só mobilizou, você só direcionou o líquido. Isso para quem tá num pós tardio. Porque para quem tá no pós imediato, zero ali, primeiro mês, nem tem vaso linfático íntegro. Então, assim, a drenagem aí que ela não tem função nenhuma. É muito melhor você comprimir de uma forma adequada do que você ficar fazendo um monte de sessão de drenagem, tá? Vou ler aqui algumas perguntinhas, tá? Tenho pouco mais de 4 meses de abdominoplastia e estou com o estômago alto. No início não era assim. Pode ser então fibrose? Pode ser fibrose, pode ser que você esteja com uma fibrose lá dentro nos pontos que precisa ser trabalhada para você conseguir diminuir esse estufamento, tá? A barriga estufada, ela também vem de uma condição de fibrose interna. Porque quando a gente tá cheia de nódulo lá dentro, a barriga estufa também.
Então, deixa eu ver aqui. Então, pode ser também, tá? Sempre, gente, associado à fibrose, a gente tem o quê? A gente tem um enfraquecimento, né? De todos os músculos ali, de toda a parede abdominal, decorrente da imobilidade no pós-operatório. Então, muitas vezes, a gente perde. A gente vai falar de exercícios amanhã, na nossa quinta live, que vai ser amanhã, sobre exercícios, né, no pós-operatório, ali o que pode ser feito, o que não pode. Mas muitas vezes as pessoas ficam muito imobilizadas no pós, né? Com as talas, com o macaquinho. Então, toda essa compressão, ela leva você a ter um enfraquecimento dos músculos, o que também influencia no seu estufamento abdominal. Ah, então é só ir lá e fazer um exercício, só ir lá fazer um abdominal? Não, não é só ir lá e fazer um abdominal. O exercício de academia, inclusive, exercícios abdominais, eles vão gerar mais inflamação. Então, tem que ter muito cuidado com o abdômen que está em um pós-operatório. Abdômen, barriga, que passou por um processo cirúrgico, que fez uma cirurgia, que tem cicatriz, que tem ponto lá dentro, que tem fibrose, ele não pode fazer as mesmas coisas de uma barriga que não tem isso. Então, porque quando você faz um abdominal de academia, uma prancha, um exercício de alta complexidade ali para o abdômen que está enfraquecido, você vai gerar mais inflamação e a sua barriga vai estufar mais, tá? Então tem que ter muito cuidado aí com relação a isso. Vou responder aqui mais uma pergunta. Juliana, hoje completo 15 dias de pós-operatório. Estou usando as talas que indicou, porém fico na dúvida quanto tempo usar durante o dia. Tem que ser o tempo todo? Juliana, no primeiro mês tem que ser o tempo todo, tá? E depois você precisa começar o desmame gradual. Dentro da metodologia, eu explico direitinho, passo a passo do desmame gradual. Quanto tempo você vai ficar com a tala, quanto tempo você vai tirar. Além dos exercícios que tem dentro da plataforma, eu entrego para vocês todo esse passo a passo do desmame, das compressões, da espuma. Tem todos os links lá também das coisas que eu mais indico, que eu recomendo. Tá tudo lá explicadinho para vocês. E nós temos os nossos encontros também, justamente para a gente ter esse momento ao vivo, para, de forma mais individualizada, a gente te ajudar a conduzir o pós-operatório, tá? Então, como que funciona, gente, o método? Eu já vou explicar aqui rapidamente para vocês. A metodologia, ela tem várias coisas inclusas dentro da metodologia. Então, nós temos os exercícios gravados para você fazer direitinho. Todo dia tem um treino de 15 minutos, 20 minutos para você fazer. Nós temos os nossos encontros ao vivo toda semana. Nós temos 2 encontros, um para treinar juntas, onde eu vou corrigindo vocês, e um outro encontro para tirar as dúvidas, onde eu vou acompanhar essa questão de desmame, acompanhar se está fazendo o exercício certo. Então, toda essa parte a gente se encontra toda semana para alinhar o pós-operatório, tá? E aí, dentro de toda a plataforma, você também tem todo esse suporte sobre as talas, sobre o macaquinho, sobre como fazer o desmame, como que ajusta a malha, onde que compra, todos esses detalhes está lá bem explicadinho dentro da plataforma. E aí a gente vai encontrando toda semana. O meu WhatsApp fica aberto para as alunas, então eu estou sempre respondendo vocês também. Às vezes não conseguem entrar no ao vivo, manda mensagem no WhatsApp. Outra coisa também, as meninas perguntam, o ao vivo ele fica gravado? Todo o conteúdo que eu faço dentro da plataforma que é ao vivo, eu dei uma aula de cicatriz recentemente para as meninas, lá só das meninas do método. Eu deixei salva a aula, porque eu sei que o ao vivo, muitas vezes, né, as pacientes não conseguem entrar, tem as demandas, tem filhos, então sempre tem o conteúdo ao vivo lá. E eu gravo tudo, deixo tudo lá, todos os plantões de dúvidas, todos os encontros ao vivo, os treinos ao vivo, tá tudo dentro da plataforma, tá? A cada treino, a cada aula que eu dou diferente, com as alunas do método, eu coloco dentro da plataforma para que vocês consigam assistir em outro momento, assistir no carro, enfim, dá para assistir em qualquer momento ali. E o mais legal que acontece, eu vejo muitas alunas assistindo os plantões, porque o plantão, ele é ao vivo, mas ele fica gravado, eu deixo gravado lá para as meninas. E aí, elas falam assim, nossa, eu tirei minha dúvida assistindo um plantão da dúvida das meninas. Então,
O plantão é bem legal deixar gravado. Eu não deixava gravado, comecei a deixar agora, porque as meninas pediam, né? Então, sempre a dúvida de uma é a dúvida de outra. Aí a gente conversa, conta a experiência, o que que usou, o que que não usou. E aí eu vou orientando vocês nesses plantões. Tudo isso fica gravado dentro da plataforma também, tá? Vamos lá. Última perguntinha aqui pra gente encerrar. Tem algum anti-inflamatório para ajudar na inflamação? Porque fica bem dolorida a pele. A pele fica bem sensível e fica bem dolorida. Anti-inflamatória, a medicação anti-inflamatória, quem vai te passar é o seu médico, tá? Normalmente, eles passam ali algum relaxante muscular no início, alguma medicação mais leve, tá? Mas a intenção não é que você tome remédio para desinflamar. O seu corpo ele vai trabalhar para que o seu organismo desinflame naturalmente, tá? A gente não vai induzir a desinflamação, né, com uma medicação. Os médicos normalmente não gostam de passar muitos remédios, né, no pós-operatório, apesar da lista ser grande, né, gente? A lista de medicação é enorme, mas ainda não tem, assim, muitos médicos, pelo menos os que eu trabalhei, não passavam anti-inflamatório, não. Passavam mais relaxante muscular, antibiótico também quase não passam, assim, só se tem algum sinal inflamatório, infeccioso, né, com relação à cirurgia. Mas normalmente não se passa, tá? Então, assim, na região mais baixa, na região ali da virilha, que incha bastante, a gente tem que usar os recursos de compressão e também, às vezes, uma compressinha gelada ajuda bastante a desinflamar essa parte, tá? Esses recursos aí mais conservadores, né? Que eu diria, assim, mais conservadores, não com medicação, tá? Vamos lá. Vou fazer meu procedimento dia 21. Qual o primeiro cuidado? Dia 27 nós vamos abrir a vaga, então você já tem que estar na nossa próxima turma, viu, Cláudia? Porque aí a gente já vai fazer a nossa sessão de diagnóstico e a gente já vai te direcionar da melhor maneira. Então, quando vocês entram para a metodologia, como que funciona? Nós temos a sessão de diagnóstico e nós temos também os nossos encontros. Então, vocês vão me mandar as fotos, vocês vão preencher um formulário, um check-in, as fotos, eu vou olhar a foto de todas vocês para que eu consiga ajudar de uma forma muito mais individualizada, tá? Então, aqui nas lives, né, no Instagram, eu dou um apanhado geral para vocês, mas dentro do método eu tento trazer uma forma mais individualizada para vocês, tá? Então, com foto, com acompanhamento, com videochamada. Então, a gente tem esse acompanhamento mais de pertinho, tá bom? Vamos lá. O médico me disse que na parte embaixo do glúteo, onde teve o enxerto, está duro e que é fibrose. É isso mesmo? Está bastante dolorido. Olha só, quais são as características da fibrose, tá? A fibrose, ela é um tecido mais duro, então quando você passa a mão, você sente tipo um cordão, tá? Ela pode ser em cordão, pode ser em nódulo, em bolinhas, você pode passar, ou uma placa, tá? Normalmente são esses três formatos da fibrose. Pode formar fibrose no enxerto de gordura? Pode, porque o enxerto ele vai gerar um processo inflamatório, tá? Só que aí tem uma questão importante. É Girlane, né, seu nome? Aí tem uma questão importante, tá? Tem que avaliar se é uma fibrose ou se é uma reação do enxerto, tá? Então, como que eu vou saber isso, Lu? Como que eu vou saber a diferença? Uma reação ao enxerto, normalmente, você vai ter uma alteração de cor. Aquela região, ela às vezes fica mais arroxeada. E às vezes forma, né, a característica da pele fica um pouquinho diferente. Na fibrose, não muda a alteração da pele, de coloração, tá? Que eu tô falando. Mas muda o aspecto, né? Dependendo da fibrose, da superficialidade da fibrose, você
você consegue ver, né, se é a fibrose ou se não é. Então, quando é uma reação ao enxerto, às vezes você pode ter uma alteração de cor, pode ficar mais arroxeado. Na fibrose isso não acontece, tá? A fibrose, ela fica da mesma cor da pele, você só vai ver ou um cordão, ou um nódulo, uma bolinha, ou uma placa, né? Você passa a mão e tá uma placa mesmo, como se tivesse uma placa grudada. Essas placas são muito comuns aqui no meio da mama, né, gente? E aí a gente precisa trabalhar a mobilidade aqui para soltar essa placa e ganhar mobilidade nas costelas para respirar melhor, tá? Então, é aí que entra também a metodologia, tá bom? Nossa, Deus, tem tanta pergunta. Estão gostando, meninas? Ajude. Estou com os flancos totalmente duros. Flanco é 100% da fibrose, porque os médicos, eles lipam bastante a região do flanco, porque eles querem o contorno, né? O contorno é o melhor contorno. Então, lipa bastante flanco, tá? É natural que fique meio dolorido ali na região dos flancos. O doutor me deu um granuloma acima do umbigo, alergia do fio usado na diástase. Eita, Cris. Alergia, né? Às vezes uma reação ao fio, aí tem que ver a conduta médica, né, tá? Com relação a isso. Estou com 120 dias de operada. Sinto minha barriga acima do umbigo meio frouxa, algo estranho no estômago. O que pode ser? Pode ser a fraqueza muscular, tá? Que dá essa sensação de que a barriga tá solta. 120 dias, né, já. Pode ser isso. A flacidez muscular, né, ela fica bem considerável aqui na região acima do umbigo, tá? Então precisa trabalhar isso, esse fortalecimento, né, de todo o abdômen, gente. Não é tão... Não é assim, vou fazer um exercício que fecha diástase. Não é isso, tá? Não é isso para esse abdômen aí que tá com fibrose, que tem cicatriz, que tá com os pontos. Então, não é somente uma coisa. A gente precisa entender toda a logística da cirurgia para ir bem certeiro e a gente ter resultado rápido. Lembra que eu quero resultado mais rápido. Então, a gente precisa agilizar nessas questões, tá? Meninas, é o seguinte. Ai, meu Deus, peraí. Apertei aqui e apareceu... Foi. Essa foi a nossa quarta live de uma sequência de 10 lives de aquecimento para o nosso evento Semana Barriga Chapada, pós-abdominoplastia, edição Black Friday. Nós vamos fazer uma edição especial para você agora, dia 27 de outubro. Nós vamos abrir as vagas para a próxima turma. Eu vi que muita gente perguntou se não pode acessar logo o curso, se não pode já começar. Por que a gente faz as turmas, meninas? Porque eu tenho esse acompanhamento também, tá? Então, a gente está em acompanhamento com as alunas da outra turma. Então, dia 27, eu vou estar mais disponível ali. A gente vai iniciar a metodologia com essa próxima turma. Claro que as turmas vão se juntando ali nos encontros e vai tendo esse contato, né? Essa energia tão gostosa que a gente tem, todos os encontros ao vivo. Mas, por questão de logística e de horários, a gente abre as turmas, né? Então, dia 27, segura o coração, a gente vai ter a nossa próxima turma do Método Barriga Chapada. Vamos liberar as inscrições bem cedinho, às 7 horas da manhã, então estejam no nosso grupo de WhatsApp para você receber as notificações de todo o evento e também das inscrições, das condições da Black Friday, da live da Black Friday que a gente vai liberar no dia 26. Então, a gente tem todo um cronograma para passar para vocês dentro do nosso evento, tá? Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, ainda não entrou, digite a palavra Black aqui nos comentários, você vai receber no seu direct. Você vai receber no seu direct um link para você
clicar, acessar e entrar para o nosso grupo. Lá agora nós estamos enviando as notificações das lives e nós vamos enviar do evento também. Então você vai receber aula 1, aula 2, aula 3 e a nossa live dia 26 de outubro. No dia 27, a gente vai estar juntas na nossa abertura oficial da próxima turma do Método Barriga Chapada. Eu tô super ansiosa, porque eu sei que tem um monte de gente aí que já vai entrar, já tem certeza que o método é para você. Eu tenho certeza que se você tá insatisfeita, não tenho dúvidas de que você vai sair satisfeita do método. E em pouquíssimo tempo. Tenho vários relatos de poucas semanas. Hoje eu recebi um feedback de uma aluna ali no ao vivo também, antes e depois do primeiro mês. Então, assim, gente, é muito legal, é muito rápido, é muito legal. São orientações, são exercícios, então é um direcionamento que a gente vai ter a partir de agora. Combinado? Amanhã nós teremos a nossa 5ª live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. A nossa live de amanhã será sobre exercícios no pós-operatório de abdominoplastia. Então eu vou falar tanto de abdominoplastia quanto de mama e abdominoplastia. Eu sei que tem muita gente que faz cirurgia combinada, né? Mama e abdômen, mama e lipo. Então também tem os cuidados com a cirurgia mamária. Então vou trazer para vocês sobre os exercícios, o que fazer, o que não fazer, principalmente ali no pós-operatório, para não piorar a barriga estufada, para não deixar a barriga mais estufada, mais inflamada, porque muitas vezes o médico libera, né, para o exercício, fala assim, pode fazer o exercício e você ir para academia, mas aí a gente vai para academia e não sabe o que fazer. Então eu vou trazer para vocês um conteúdo amanhã sobre os exercícios no pós-operatório. Combinado, meninas? Parabéns por estarem aqui na live, participando, interagindo. Eu fico muito feliz, fico agradecida pelo carinho de vocês, pelas mensagens. A gente vai tentar responder todo mundo ali. Agora eu vou fazer uma sequência nos stories para responder algumas de vocês. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento. Parabéns por estarem aqui mais uma vez. Estejam com a gente na nossa Semana Barriga Chapada pós-abdominoplastia do dia 20 ao dia 26 de outubro, com condições Black Friday. Eu espero você, então, amanhã, na nossa próxima live sobre exercícios pós-cirurgia plástica. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.